Pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos lá pegar o gabarito então? É isso? Bom, meu nome é Robson e a gente vai falar um pouquinho sobre direito processual penal, tá bom? Primeiro tópico que a gente precisa falar, algumas coisas que precisam ser ditas em relação a inquérito policial que tem sido cobrado na prova da OAB, eu quero ressaltar e deixar muito claro com vocês, tá? A primeira coisa, eu quero explanar sobre um conceito e a partir do conceito marcar alguns tópicos com vocês. Bom, inquérito policial, todo mundo sabe que é um procedimento administrativo. Bom, é um procedimento administrativo. Além de procedimento administrativo, ele é preparatório e inquisitivo, que visa angariar prova ou provas de autoria e materialidade do fato criminoso, destinado a uma coisa. Qual coisa? Oferta da peça acusatória. Bom, esse é um conceito completo de inquérito, do qual nós extraímos alguns pontos importantes para a nossa prova. Primeiro, é um procedimento administrativo. E como procedimento administrativo, nós não estamos falando de alguém que está sendo acusado. O investigado ou indiciado em sede de inquérito policial, ele não é acusado, ele é investigado. Ele é investigado acerca de um crime. Então, se nós desenharmos aqui a persecução criminal ou a persecutio criminis, que é a divisão entre o momento do cometimento do fato criminoso até a sua sentença, nós temos duas fases bem distintas. Uma, inquérito policial, e a outra, ação penal ou processo, propriamente dito, tá? Nós estamos nesse momento, e como nós estamos falando de um procedimento administrativo, nós não temos acusação, e sim uma investigação. Se não há investigação, não há por que ter o princípio do contraditório, nem da ampla defesa. Não há aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa em fase de inquérito policial. A única exceção que nós temos é o Estatuto do Estrangeiro, lá no artigo 70 e 71, que é a Lei 6.815/80, que é o Estatuto do Estrangeiro. Vou colocar a exceção aqui para vocês. Não se aplica contraditório e ampla defesa em inquérito policial. A única exceção, nós estamos falando do Estatuto do Estrangeiro, que é a Lei 6.815/80, nos seus artigos 70 e 71, vocês encontram lá que a expulsão do estrangeiro necessita obrigatoriamente da concessão do contraditório. Se eu tenho contraditório, óbvio, eu exerço minha ampla defesa. Então, lá no Estatuto do Estrangeiro eu tenho. Aqui eu não tenho. Aqui onde? No processo penal como um todo. Gente, é a única exceção, hein? Tem contraditório e ampla defesa em inquérito policial? Não, não tem. Qual é a única exceção no ordenamento jurídico pátrio? Estatuto do Estrangeiro. Tudo bem? Tranquilo, tranquilo? Muito bom. Posso apagar isso daqui? Legal. Mais uma coisa que eu quero falar com vocês sobre inquérito policial é sobre algumas características. Algumas características têm sido cobrado em fase de prova da OAB como a característica da instrumentalidade. Ou o inquérito policial, ele é um instrumento. A característica instrumental. O inquérito policial, ele é um instrumento. Instrumento para quê, professor? Ele é um instrumento para viabilizar ou para angariar prova de autoria e prova de materialidade do fato criminoso. Lá no inquérito policial, o delegado de polícia faz diversas diligências para buscar prova de autoria e prova da materialidade. Esse é o fim do inquérito. Dentro da instrumentalidade, ou seja, ele é um instrumento para viabilizar prova de autoria e prova da materialidade, eu tenho a finalidade do inquérito. A finalidade do inquérito deriva aqui dele ser instrumental, ou seja, um instrumento para viabilizar prova, tanto de autoria como de materialidade. Tudo bem? Qual é o propósito maior de se angariar prova de autoria e prova de materialidade
em inquérito policial. Simplesmente o delegado de polícia juntar provas suficientes para mandar para o fórum. Ah, mas mandar para o fórum, professor? Sim. Se for uma ação penal pública, o promotor de justiça pega esse inquérito policial, olha todas as provas de autoria e materialidade, então ele oferta a peça acusatória. Se nós estivermos diante de uma ação penal privada, o advogado contratado pelo ofendido vai até o cartório, vê todas as provas de autoria e de materialidade e oferta a peça acusatória derivada de uma ação penal privada, que é exatamente a queixa ou a queixa-crime. E aqui nós completamos até o nosso conceito. Visa angariar provas de autoria e materialidade para que haja a oferta da peça acusatória. Nunca se esqueçam, óbvio, quem é o titular da ação penal pública é o MP, e ele oferta a denúncia. Denúncia é termo técnico, ok? Denúncia é peça processual que deflagra o processo. Denúncia é peça processual que dá o start, que dá o início a um processo que se desenvolve mediante ação penal pública. Quer seja pública condicionada, quer seja pública incondicionada. Tudo bem? Tranquilo? Agora, se eu estiver falando de uma ação penal privada, eu estou falando do ofendido representado pelo seu advogado. E esse advogado, ele oferta a peça acusatória chamada queixa ou queixa-crime. Querem uma, querem outra, querem denúncia, querem queixa-crime, nós estamos falando de provas angariadas em fase de inquérito policial. Procedimento administrativo, preparatório e inquisitivo, que visa angariar provas de autoria e materialidade para que haja a oferta da peça acusatória. Tudo bem? Tranquilo? Podemos partir daqui? Muito bom. Mais uma característica que eu quero falar com vocês sobre inquérito policial, e tem sido cobrado nos diversos concursos e também na prova da OAB, é o princípio, ou a característica, estamos falando de característica, a característica em relação ao inquérito policial dele ser dispensável, tá? Características do inquérito policial. Mais uma, o inquérito policial é dispensável. Nós temos alguns artigos que corroboram com isso, o artigo 12, por exemplo, o artigo 39, parágrafo 5º, também tem o 46, parágrafo 1º, ambos do CPP. Depois vocês deem uma lida lá, por gentileza, tá bom? O que diz esses artigos que geram na doutrina a característica de um inquérito policial ser dispensável? Gente, eu não preciso de um inquérito policial para ofertar a peça acusatória como promotor de justiça, eu não preciso de inquérito policial para ofertar a queixa como advogado de um particular. Desde que tenha prova suficiente angariada em um âmbito diverso do inquérito policial, sem nenhum problema. O inquérito policial não é obrigatório. Ah, para que haja um processo, obrigatoriamente eu tenho que ter um inquérito? Nada disso, de maneira nenhuma. Imagine, eu sempre cito um exemplo que você tem uma filmadora, assim, uma câmera de vídeo na porta da sua casa, da garagem. E alguém abre a sua garagem e pega a sua bicicleta. Praticou um furto, ok? Mas a filmagem pegou direitinho o rosto da pessoa, então eu sei quem é. Então eu já tenho uma prova. O inquérito não é um procedimento administrativo, preparatório e inquisitivo, que serve para angariar prova de autoria e materialidade? Se eu tenho a filmagem e eu vi que o tio medonho, que foi que pegou a bicicleta e levou embora essa bicicleta, eu já tenho uma prova de autoria e materialidade do crime. Aí eu pego a Dona Maria, que fica na janela, na frente da minha casa, todo dia, toda hora, falo, Dona Maria, a senhora viu alguém pegando a bicicleta? Ela dá a descrição exatamente do tio medonho. Levo ela para o meu escritório, faço uma declaração, ela assina, reconheço firme, então eu tenho uma declaração da Dona Maria dizendo que foi aquela pessoa. Eu já tenho a fita, o DVD e eu já tenho também uma declaração dizendo quem é o autor. Prova de autoria. Aí eu contrato um detetive particular é uma profissão regulamentada no Brasil, ok? E o detetive particular puxa toda a ficha desse tio medonho e ele tem mais um monte de processos por crimes de furto, crimes contra o patrimônio. Então eu pego todo esse dossiê. Furto é um crime que se processa mediante ação penal pública e incondicionada. Levo lá para o promotor de justiça, dou na mesa do promotor de justiça. O promotor de justiça, de posse de todos esses documentos, ele vai olhar e vai falar assim, eu não preciso de inquérito policial.
E óbvio, o Código de Processo Penal, nos artigos que eu citei aqui, o Código sempre menciona quando o inquérito policial for base para a oferta da denúncia ou da queixa, se o inquérito policial for base para a oferta da denúncia ou da queixa, demonstrando já uma característica de dispensabilidade em relação ao inquérito policial, ok? Não precisamos de inquérito policial para deflagrar uma ação penal no Brasil. Se houver prova suficiente de autoria e materialidade, o inquérito policial ele é dispensável. Tudo bem? Tranquilo isso? Bom, mais uma característica que é importante, o inquérito policial ele é disponível. O inquérito policial ele é eu falei disponível ou imponível? Disponível. Não, ele é indisponível, tá? Desculpa, eu falei dispensável aqui. Indisponível. Essa indisponibilidade do inquérito policial está atrelada ao artigo 17 do Código de Processo, que já caiu inúmeras vezes na prova da OAB e vem sendo cobrado, tá? O inquérito policial ele não pode ser arquivado pelo delegado de polícia. O artigo 17 diz exatamente isso. A autoridade policial não poderá arquivar autos de inquérito policial. Não há possibilidade de arquivamento do inquérito policial pelo delegado, mesmo o delegado estando diante de um fato acobertado por excludente de licitude ou excludente de culpabilidade ou qualquer outra circunstância. Ele precisa terminar o inquérito policial com o seu relatório, ele começa e termina, diz quais foram as diligências, diz a percepção dele e encaminha os autos de inquérito policial para quem de direito. Se for uma ação penal pública, para o promotor, sempre passa pelo cartório primeiro, tá? O inquérito vai para o cartório e do cartório, se for ação penal pública, vai ao gabinete do MP. Se for de ação penal privada, fica no cartório para que o advogado do ofendido tome esses autos e verifique se é o caso de ofertar a queixa-crime. Tudo bem? Todo mundo está comigo aqui? Então, o delegado de polícia não manda arquivar autos de inquérito policial. Ele não manda arquivar e ele não arquiva. Ele precisa simplesmente fazer o relatório do inquérito policial e enviar a quem de direito, que é no cartório, para que cada uma das pessoas legitimadas dê início ao processo, ok? Falando sobre arquivamento, vamos falar um pouquinho sobre arquivamento. Quem é que arquiva o inquérito policial no Brasil? Já disse para vocês que delegado de polícia não arquiva autos de inquérito policial. Agora, o arquivamento, como se dá o arquivamento dos autos de inquérito? Já disse para vocês que o delegado de polícia, ele faz o seu relatório, que está lá no artigo 10 e parágrafos do Código de Processo Penal, e aí ele encaminha quem de direito. Quem arquiva autos de inquérito policial no Brasil, ou solicita o arquivamento, é o promotor de justiça, que posteriormente o juiz fará uma análise e este procederá ao arquivamento. Lembrem, o MP solicita o arquivamento. Delegado de polícia não arquiva autos de inquérito. Quem solicita o arquivamento é o promotor de justiça. E o juiz é quem efetivamente arquiva. Óbvio, no caso de concordar com o arquivamento. Porque o juiz ele pode discordar do arquivamento, não pode, doutor Ronaldo? Ele pode discordar do arquivamento. E quando ele discorda do arquivamento, o juiz, ele não pode mandar o promotor, ele fala assim, promotor de justiça, proceda à oferta da denúncia. Não, o juiz não manda no MP, são instituições distintas. Então o juiz, ele precisa se valer do chefe desse camarada aqui, ó, do chefe do Ministério Público. Imagina que você é juiz ou juíza, discorda de um pedido de arquivamento. O que você tem que fazer? Você remete os autos do MP solicitando o arquivamento para o chefe do promotor de justiça. Quem é o chefe do promotor de justiça? O Procurador-Geral de Justiça. Ele é o chefe dos promotores de justiça do Estado. E esse aqui, o Procurador-Geral de Justiça, ele mesmo oferece a denúncia, ele pode mandar outro membro do MP oferecer a denúncia, ou então ele fala assim, é caso de arquivamento. Gente, o que o juiz faz? Manda para o chefe do promotor de justiça.
Procurador-Geral de Justiça, ele mesmo, oferece a denúncia. Ele manda outro membro do Ministério Público ofertar a denúncia, que vai figurar como longa-manos dele. Ele vai assinar junto com esse outro promotor. Ou então ele solicita o arquivamento. Se ele solicitar o arquivamento, o juiz é obrigado a arquivar nesse momento, tá? Nós estamos falando de todo esse contexto que eu fiz aqui para vocês, do artigo 28 do Código de Processo Penal. Já temos 11 minutos do nosso encontro, vamos falar um pouquinho sobre ação penal, principais tópicos. Ação penal. Quero abrir a matéria aqui com vocês e a gente faz algumas observações. Bom, a ação penal. A clássica divisão em relação à ação penal, nós estamos falando de uma ação penal pública ao lado de uma ação penal privada. A ação penal pública, por sua vez, ela se biparte em pública incondicionada e pública condicionada. E a condicionada, por sua vez, ela também se bifurca. Ela se bifurca em condicionada à representação ou condicionada à requisição do ministro da Justiça. Essa é a clássica abertura em relação à ação penal no Brasil, tá? Ação penal pública, nós sabemos que titular é o MP e o titular da ação penal privada é o ofendido, o seu representante legal. Muito bem. Se nós estivermos diante de uma ação penal pública incondicionada, pensem, não precisa de qualquer ato da vítima para que haja o deflagrar do processo. Basta que o delegado saiba, ele procede à investigação, porque existe uma outra característica no inquérito policial, que é a obrigatoriedade. Sempre que houver prova de autoria ou elementos mínimos para se deflagrar o inquérito policial, nós chamamos na doutrina de justa causa. Sempre que houver justa causa, o delegado de polícia é obrigado a instaurar o inquérito, tá? Só não instaurará o inquérito policial se não houver justa causa. Leia-se, não existem elementos mínimos para iniciar uma investigação. Eu chego e falo assim, doutora delegada, aconteceu um crime ali embaixo. Aí ela fala, aonde? Eu não sei. Quem foi? Ah, não tenho a menor ideia. Viu qual carro que fugiu? Ah, nem imagino. Acho que foi numa bicicleta ou numa moto, sei lá. Cavalo. Não tem elemento nenhum. Tem justa causa para se iniciar uma investigação? O delegado vai começar por onde? Então, desde que haja justa causa, obrigatoriedade em relação ao inquérito. Não há justa causa, então ele não é obrigado a instaurar o inquérito. Bom, mas eu quero falar aqui, ó, na ação penal pública condicionada. A condicionada à representação, pessoal, já caiu isso na prova da OAB, por gentileza, anotem aí. É a questão de número 63 da prova de vocês, no dia 5, não é isso? Aqui, ó, a representação, ela é condição de procedibilidade. Professor Robson, o que significa isso? Condição de procedibilidade. Gente, uma ação penal de natureza pública condicionada à representação, sem a representação, que é a manifestação de vontade, é a intenção de processar, não se começa um processo. E se é assim, a representação é uma condição de procedibilidade do próprio auto. Tudo bem? Fácil isso, né? A representação, gente, nos termos do artigo 38 do Código de Processo Penal, ela precisa ser manifestada num prazo de 6 meses. Agora, a prova da OAB pergunta normalmente a partir de quando? É a partir do momento em que a vítima toma ciência de quem é o autor do crime. Vou voltar, tá tudo lá no artigo 38. Mas vejam, prazo decadencial, ó, outra informação importante. Decadencial. É um prazo decadencial de 6 meses. Ah, mas o prazo decadencial de 6 meses inicia-se quando? Inicia-se a partir do momento em que a vítima toma ciência de quem é o autor do crime. Bom, a pergunta aqui é a representação, uma vez feita, dentro do prazo de 6 meses,
Pode haver retratação, já foi questionado isso também na prova da OAB. Pode haver retratação da representação. Imagina, um crime de lesão corporal leve. Eu fui até a delegacia, fiz a representação, o delegado fez a representação, iniciou a investigação, aí eu volto no outro dia, ou depois de 2 dias, 3 dias, uma semana, e falo, eu quero me retratar sobre a representação. Essa é a pergunta para vocês. Cabe retratação da representação? Atenção a isso. Por favor, depois vocês vão até o artigo 25 do Código de Processo Penal, e o artigo 25 está dizendo assim, a representação, por favor, presta atenção que vocês não podem errar, tá? A representação é irretratável, vírgula, depois de oferecida a denúncia. Ou seja, antes de oferecida a denúncia, pode haver retratação. Todo mundo entendeu isso? Não confundam, nós vamos falar um pouquinho também sobre procedimentos. Eu preciso falar isso para vocês. Existe a oferta da denúncia, que deflagra o processo. Logo depois existe o recebimento da denúncia. Depois eu tenho a citação e depois a gente vai desenvolver mais o procedimento. Até quando cabe a retratação da representação? Até esse ponto aqui, até a oferta da denúncia. Lá no artigo 25 é muito claro, a representação será irretratável, vírgula, depois de oferecida a denúncia. Sabe o que eles vão colocar na prova de vocês? Que a representação é retratável desde que antes do recebimento. Isso está errado. Eu não sei se vocês entenderam aqui. Esse é o momento em que cabe a retratação da representação. Eu posso voltar à delegacia e me retratar até antes do oferecimento da denúncia. Ofereceu a denúncia, não posso mais me retratar. E a prova da OAB, ao invés de usar a palavra oferecimento, usa normalmente a palavra recebimento, o que muda tudo. Se eu sou promotor e ofertei a denúncia, ele é o juiz e vai receber, são momentos distintos. Cabe retratação da representação desde que antes do oferecimento da denúncia. Tudo bem? Tranquilo, tranquilo? Muito bom. Falamos um pouquinho sobre a representação. Agora, nós temos também a ação penal pública. Opa, apaguei aqui também. A ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. A requisição do ministro da Justiça... Lembrem-se, né? Essa condição aqui, representação, serve para se investigar e é a manifestação de vontade para que haja o processo. A requisição do ministro da Justiça acontece para alguns crimes voltados a altas autoridades. Por exemplo, presidente da República e autoridades estrangeiras. Um crime contra a honra contra o presidente da República. O presidente da República vai até a delegacia e fala, olha, quero processar. De maneira nenhuma. Quem vai? Aqui, o ministro da Justiça. O ministro da Justiça, ele não tem prazo, como aqui na representação. A requisição do ministro da Justiça não está vinculada a prazo decadencial. Aqui eu vou fazer uma OBS para vocês. Óbvio que está sujeita sempre a prazo prescricional. Prescricional, professor Robson? Isso, aqueles do 109 do Código Penal, do meu amigo professor Rodrigo. 109 do Código Penal traz lá quais são os lapsos que ocorrem a prescrição. Prescrição prazo mínimo 3, prescrição prazo máximo 20. Então, vamos pegar um crime de homicídio. Pena de 6 a 20 anos no homicídio simples, de 12 a 30 no qualificado. Então, nós temos uma pena superior a 12 na pena máxima. Sempre o prazo prescricional se pauta pelo máximo da pena em abstrato, quando eu estiver falando da prescrição da pretensão punitiva. Nesse caso, eu uso 109, prazo máximo 20 anos. Óbvio que o ministro da Justiça ele não tem um prazo decadencial de 6 meses, mas é óbvio que ele está vinculado ao prazo prescricional do crime. Tudo bem? Como ele não tem prazo, isso é bem pensado. Se é bem pensado, não cabe retratação da requisição do ministro da Justiça, como cabe aqui em cima na representação. Lembra que eu disse para vocês que cabia até o oferecimento da denúncia? Requisição não cabe retratação da requisição. Tudo bem? É um ato bastante formal, ele tem aí um tempo bacana para fazer ou não, então não caberia aí a retratação da requisição do ministro da Justiça. Ok? Muito bom, vamos falar um pouquinho sobre a ação penal privada, de maneira bastante... A ação penal privada é mais tranquila, nós estamos falando de 3 espécies, nós temos a ação penal privada propriamente dita,
nós temos a ação penal privada subsidiária da pública e nós temos a ação penal privada personalíssima, isso mesmo, personalíssima. São subespécies, tá? Da ação penal privada. Na ação penal privada propriamente dita, gente, só aqui cabe aqui a substituição processual. Aquela substituição processual do CAD, lembram disso? Do cônjuge, ascendente, descendente, irmão? Lá do artigo 30 do Código de Processo Penal. Em havendo morte ou declaração de ausência na ação penal privada propriamente dita. Havendo morte ou declaração de ausência, aquela declaração de ausência lá da primeira parte do direito civil, sabe? Quando a pessoa some, não tem paradeiro certo, para abertura da herança, essas coisas lá do direito civil. Se há morte ou declaração de ausência, eu estou frisando isso porque normalmente as provas falam sobre morte. Havendo morte, cabe substituição. Eu não vi perguntando sobre declaração de ausência. E o artigo é peremptório em dizer, havendo morte ou declaração de ausência, pode haver substituição processual do cônjuge, do ascendente, do descendente e do irmão. Óbvio, não esqueçam que, pelo artigo 226, parágrafo 3º da CF, o companheiro também pode ser um substituto processual, porque o parágrafo 3º equipara a união estável a casamento. Então, nós temos aqui o que eu chamo de SECAD. SECAD seria o cônjuge, esse C é maior, não quer dizer que é mais importante, ok? Só para a gente lembrar. O SECAD, o companheiro, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Professores, se aparecerem os 4 para fazer o que de direito? Nessa ordem, cada um tem o direito. Se vem o cônjuge, ascendente, descendente e o irmão, tem preferência o cônjuge. Se não veio o cônjuge, veio o ascendente e o descendente. Tem preferência o ascendente. É nessa ordem sempre. Ah, veio o companheiro ou o cônjuge e o irmão. Quem tem precedência? Aqui. Sempre nessa ordem. Ok? Tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a ação penal privada subsidiária da pública. Eu só quero ganhar um pedacinho de quadro aqui. Ação penal privada subsidiária da pública. Gente, aqui a gente está falando do artigo 29 do Código de Processo Penal. Nós temos também outros preceitos, tá? Está lá no artigo 5º, inciso de número 59 da CF. E nós temos também lá no Código Penal, no artigo 100, parágrafo 3º. Tudo fala a mesma coisa. Caso o MP não oferte a denúncia no prazo correto, nasce para o ofendido o direito da ação penal privada subsidiária da pública. Pensem, primeiramente ela era pública. Mas pela negligência do MP, ela se torna uma espécie de ação penal privada. Por isso ela se chama ação penal privada subsidiária da pública. O promotor precisa ofertar a denúncia no prazo correto. Mas se ele não oferta a denúncia no prazo correto, então nasce para o ofendido o direito da ação penal privada subsidiária. Robson, qual é o prazo para a oferta da denúncia ou queixa? Processinho mnemônico para você faz um W, mas você corta o meio aqui, tá? Não vai fazer um W como é da letra. Você faz 2 vezes assim, um sobre o outro. Aí você coloca W, o nosso W vai chamar WDIP. Aí você coloca aqui, ó, 5, 10, 15 e 30. WDIP, 5, 10, 15 e 30. Ó que beleza, você tem todos os prazos para a oferta da denúncia, estando o réu ou indiciado preso ou solto, e o prazo para a conclusão do inquérito policial, estando o indiciado preso ou solto. De que maneira, professor? Aqui, ó, inquérito policial. Aí você vai nas perninhas correspondentes a cada um. Se for um indiciado preso, óbvio, eu tenho menos dias para concluir o inquérito. Então, eu, como delegado de polícia, preciso concluir o inquérito num prazo de 10 dias. Agora, se o indiciado estiver solto, conclusão do inquérito policial, 30 dias. Gente, isso aqui é regra do Código de Processo Penal. Existem algumas leis especiais, por exemplo, a lei de drogas, que o delegado pode concluir os autos de inquérito policial, estando o indiciado preso, em 30 e solto em 90, lá no artigo 51 da lei de drogas. E o parágrafo único fala que esses prazos podem duplicar. Então, eu estou falando de Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal, se for regra CPP para concluir o inquérito policial, o delegado de polícia tem 10 e 30, estando o indiciado preso e solto.
E esse D aqui, professor? O D é de denúncia, que é o início do nosso bate-papo. O promotor tem um prazo para oferecer a denúncia, sob pena de não oferecer, nascer para o ofendido o direito da ação penal privada subsidiária da pública. Qual é o prazo? Denúncia. Estando o Tião Medonho, que é o réu, preso, eu estou falando de 5 dias. E se ele estiver solto, professor? 15 dias. Então, prazo para oferecer a denúncia, estando o indiciado preso ou solto, nós estamos falando de 15 dias, ok? Quero falar um pouquinho com vocês dos nossos últimos 4 minutos que nós temos para a gente falar sobre procedimentos no processo penal. Procedimentos no processo penal. A nossa história começa toda ela lá no artigo 394, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. E lá nós temos 3 incisos. O inciso 1, o inciso 2 e o inciso 3, que fala do procedimento comum ordinário, do procedimento comum sumário e do procedimento sumaríssimo. O que eu quero falar com vocês aqui, ó, é do procedimento ou rito comum ordinário. Como que se inicia o rito comum ordinário, professor? Vamos tomar como exemplo um crime de ação penal pública, tá? Começa com a oferta da denúncia. Ato contínuo, o juiz recebe a denúncia. Depois do recebimento da denúncia, ele cita o réu. Ele cita o réu para quê, professor? Para que o réu apresente resposta à acusação. E depois da resposta à acusação, nós temos uma audiência, que é uma audiência una. A audiência una é de instrução, debates e julgamento. Tudo junto, tá? Então, a audiência é de instrução, debates e julgamento. Bom, o que acontece na instrução? É muito importante aí nós enxergarmos cada um dos atos da instrução. A instrução, a primeira coisa que se faz na instrução é a oitiva da vítima. Importante ouvir a vítima num crime de homicídio? O que vocês acham? Não dá, né, gente? Só dizer uma mesa branca, leva, vem aqui. Não vale fazer isso no processo penal. Ah, uma coisa, já falando sobre isso, né? É prova ilícita, ok? Prova psicografada no processo penal, já foi declarado pelo Supremo, já foi juntado prova psicografada nos autos, alguém dizendo que não foi ou que foi, tá? O Supremo entende que prova psicografada é inconstitucional, porque como que se submete isso ao princípio do contraditório da ampla defesa, né? Não, vamos interrogar agora o espírito que falou isso. Não pode, né? Mas voltando aqui, ó, oitiva da vítima, depois tem oitiva da testemunha de acusação, oitiva da testemunha de defesa, depois nós temos a possibilidade de acariação, depois nós temos reconhecimento de pessoas ou coisas, e por último, nós temos aqui mais ainda, por último, o interrogatório do réu. Essa é a fase de instrução, gente. Tudo isso acontece na instrução, tá? Em uma audiência, audiência una. Vejam, aqui, ó, se o juiz julgar que o processo é complexo demais ou tem muitas vítimas, tem muitos réus, desculpa, se o processo for complexo ou com muitos réus, o juiz divide essa audiência e fala, agora vocês apresentem memoriais. Memoriais, prazo de 5 dias, ok? Óbvio, para a gente passar, o juiz não cindiu a audiência, ouviu o réu, passa para os debates. Debates orais. MP fala por 20 minutos e pode prorrogar por mais 10 minutos. Óbvio, se o MP faz isso, a defesa também fala por 20 minutos e prorroga por mais 10 minutos. Existe a possibilidade do assistente de acusação. É um assistente do promotor de justiça. Se houver assistente do promotor, ele fala por 10 minutos, logo depois da fala do promotor de justiça. Óbvio, se falou aqui, a defesa tem mais 10 minutos, tá bom? Depois dos debates orais, o juiz já prolata uma sentença condenando ou absolvendo, e a sentença é na audiência, ok? Se ele cinde aqui, gente, ó, eu estou tratando de uma outra hipótese.
Se ele não tem essas duas outras, se ele cindiu depois do interrogatório do réu, ele pode prolatar a sentença depois de 10 dias, tá? É óbvio, depois de 10 dias da juntada dos memoriais. Se ele cindiu, prazo de 5 para memoriais e depois ele julga em 10 dias. E aí a sentença, tá, gente? Como eu falei, né? Se for todo o procedimento, sentença em audiência, se não, memoriais, depois dos memoriais, 10 dias, ok? Obrigado, pessoal. Uma ótima prova para vocês. E até mais.